meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Aleluia. Amém, irmãos? Paz do Senhor, boa noite a todos. Que culto abençoado e vamos dar continuidade. Hoje, gostaria de ministrar com os irmãos sobre uma mensagem de esperança. O tema da minha mensagem hoje é Aonde está a esperança? Está aí o título. E para isso, a gente vai abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 12. A gente vai destrinchar um pouquinho esses versículos. Em nome de Jesus, que Ele fale aos nossos corações, amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Todos acharam, amém? Diz assim: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Até aqui por enquanto, te convido a fechar seus olhos mais uma vez. E nesse momento, meu irmão, eu te peço, fale com o Senhor. Peço ao Senhor para que Ele fale o seu coração nessa noite. Eu não tenho nada de bom aqui para ofertar a você. Eu não tenho nenhum ensinamento que possa realmente transformar a sua vida, que possa te trazer esperança, paz, consolo, ou até mesmo confronto. Mas a palavra do Senhor, ela pode fazer tudo isso. Então peça a Ele para que Ele toque ao seu coração nessa noite. Peça a Ele que Ele fale com você de uma forma que você entenda. Fale com Ele, meu irmão. Ele está aqui, Ele está nos ouvindo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos porque até que o Senhor nos guardou e até que o Senhor nos sustentou. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, Deus, nesse domingo de Páscoa, para oferecer um culto ao Senhor, para relembrar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, para relembrar, Deus, o Teu cuidado, a Tua bondade, a Tua misericórdia com cada um de nós. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, continue nos conduzindo aqui nessa noite, que o Senhor venha com a Tua presença, Senhor Deus, que o Senhor venha com os Teus ensinamentos, ó Deus. Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos entender a Tua palavra. Sem o Senhor nós nada somos, ó Deus. Sem o Senhor nós não temos esperança, sem o Senhor, Deus, não tem mais jeito para nós. Pai, portanto, fala conosco, toca nos corações, toca no meu coração, toca no coração de cada irmão que está aqui nessa noite. E que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa fazer morada em nosso coração e transformar a nossa vida conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem quer, diga? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, você consegue imaginar um dia de completa desesperança? Você consegue imaginar um dia em que a escuridão na sua vida seja tão intensa, tão densa, que quase que dá para você tocar com a mão?
onde dias da sua vida em que parece que a luz não vai voltar a brilhar, o dia não vai voltar a nascer, a alegria parece que nunca vem pela manhã. Já aconteceu com você de passar por dias assim? Eu acredito que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, a gente tem dias um tanto quanto escuros, não é verdade? Dias difíceis. E se a gente for perguntar a história de cada um aqui, a gente vai ver que os motivos são diferentes, que os dias, a época em que isso aconteceu, foi uma época diferente. Mas existe um dia em que podemos dizer que a desesperança foi terrível para todos igualmente falando. Estou falando especificamente daquele fatídico sábado, um dia depois da morte de Jesus e um dia antes da sua ressurreição. Te convido a imaginar, aí nesse momento, se colocar na pele daqueles discípulos. Aqueles discípulos, aqueles 11 discípulos de Jesus. Imagine a desesperança, a desilusão que eles sentiram naquele momento, naquele dia especificamente falando. Meus irmãos, eles tinham depositado toda a fé deles, toda a esperança neles, num tal de Jesus, ao ponto que eles largaram tudo que eles tinham para seguir esse Jesus. Mas esse mesmo Jesus que eles deixaram tudo para seguir, naquela sexta-feira à tarde, foi morto, foi assassinado. Então imagine o que passou na mente deles. Eu sei que nos dias de hoje, a gente sabe muito bem que isso tudo era plano de Deus. Deus estava soberanamente controlando aquilo tudo, fazia parte do plano de Deus. Mas aqueles discípulos naquele tempo, isso não vinha na cabeça deles. Sim, Jesus já tinha avisado que isso ia acontecer, mas eles não prestavam atenção. Eles não entendiam, até porque os discípulos, eles ansiavam não o reino dos céus, mas eles ansiavam um reino terreno, lembra? A esperança dos discípulos não era que Jesus viesse para libertar de pecados, eles nem pensavam nisso, mas eles esperavam que Jesus, o Messias, na verdade, ia vir para libertar eles do Império Romano. Na cabeça deles era tudo aqui na terra, a esperança estava no reino desse mundo. E é por isso que eles se tornaram pessoas totalmente desiludidas, porque na cabeça deles, o líder militar, aquele Jesus, que deveria libertar o povo dos romanos, acabou de ser assassinado pelos próprios romanos. É por isso que eles ficaram tão desiludidos, que eles voltaram a pescar, muitos deles. Eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes, porque não tem mais esperança. Imagine, irmão, aí na sua mente, imagine Pedro, talvez pescando depois disso, jogando as redes ao mar e se lembrando, nossa, e aquela vez que eu joguei as redes ao mar, porque Jesus pediu, e aí veio cheio de peixe. Agora não tem mais Jesus aqui. Será que tudo aquilo que eu vivi foi uma farsa? Será que foi só uma coincidência? Será que Jesus realmente era o Messias? Por que ele morreu então? Foi um dia em que a esperança estava morta, literalmente falando. Mas nós estamos num domingo de Páscoa. E nesse dia nós temos a tendência de lembrarmos um pouquinho mais sobre a ressurreição de Jesus. Mas uma pergunta que eu quero te fazer nessa noite: você tem ideia da importância da ressurreição de Jesus na sua vida? Você tem noção que a ressurreição de Jesus tem tudo a ver com a esperança que você tem na eternidade que há de vir? Inclusive, na esperança que você tem ainda nesse mundo? Você consegue ver como a ressurreição de Jesus pode te ajudar nos seus dias mais difíceis, nessas noites mais escuras, onde parece que não tem mais esperança? Você consegue relacionar a ressurreição com tudo isso? É disso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Hoje é uma palavra de esperança, uma palavra de eternidade, uma palavra em que nós iremos lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por nós e de tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém? Vamos voltar aí no versículo 12 e versículo 13. Diz o seguinte: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou.
Paulo começa escrevendo essa perícope, nessa parte do capítulo 15, e ele começa lembrando a igreja de Corinto que eles estavam sendo atacados por muitas falsas profecias, por muitos falsos ensinamentos. Irmão, a igreja de Corinto era uma igreja totalmente complicada, que dava muito problema para Paulo. Eles tinham muitos problemas internos, mas também muitos problemas externos. E muitas pessoas, muitos falsos mestres estavam ensinando coisas erradas para eles, inclusive de que a ressurreição não existe. E essa ressurreição que eu falo não é a ressurreição como de Lázaro, por exemplo, que Lázaro ressuscitou. Mas Lázaro morreu de novo? Sim ou não? Morreu. Lázaro ressuscitou naquele dia, mas não sei quanto tempo depois, Lázaro morreu novamente. Mas não é dessa ressurreição que está falando aqui no texto. É aquela ressurreição do último dia, onde nós, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, serão ressuscitados no novo corpo. E muitos falsos profetas estavam ensinando que isso não existe. Que o corpo morre, mas a alma, no máximo, ela vai continuar vagando aí pelo mundo. Igual o Casparzinho, o fantasminha camarada, lembra disso? Como se a alma ficasse aí, vivendo, rodando pelo mundo aí, talvez assombrando as pessoas que ficam, no máximo, mas não existe ressurreição de corpo. Era isso que estava sendo ministrado ali. Então Paulo começa a desargumentar esse argumento falso e começa a colocar os seus próprios argumentos. Por que não faz sentido esse negócio de que não existe ressurreição? O primeiro ponto de Paulo é que a gente acabou de ler aqui. Olha, se não existe ressurreição dos mortos, se a gente não vai ressuscitar quando Jesus voltar, então nem Jesus ressuscitou, não é verdade? Porque se não existe ressurreição, Jesus também não ressuscitou. Então ele começa ali, trazer 5 pontos, irmãos, 5 pontos de que se Jesus não ressuscitou, digamos que a gente está no salvo. Não somente eles naquele tempo, mas inclusive eu e você. Vamos ver esses argumentos de Paulo, desses 5 pontos que ele fala, porque se Jesus não ressuscitou, a gente está em situação difícil, a gente está em total desesperança. O primeiro ponto, aí no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. O termo que Paulo usa aqui para inútil, na verdade, em vão, é a palavra kenos. Kenos é uma palavra que significa literalmente sem poder. O que Paulo está querendo dizer aqui? Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então todos os ensinamentos de Jesus não têm poder algum. A fé que vocês têm nas palavras de Jesus não tem poder algum. Jesus não passa de um bom mestre. Você já ouviu isso? Pessoas às vezes falam assim: não, Jesus, gosto muito de Jesus, foi um ótimo mestre, nos deixou boas lições para a gente seguir. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, meus irmãos, ele foi somente, no máximo, um bom mestre. Alguém que nos ensinou algumas leis morais que nos ajudam. Mas esse Jesus apenas apontou o caminho que deve ser seguido. Mas ele não tem poder para te ajudar a percorrer esse caminho. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, ele não pode te ajudar nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, nos seus pecados. Ele não pode fazer nada disso. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, ter fé em Jesus é como ter fé num trevinho de 4 folhas. Então, se Jesus não ressuscitou, é inútil a fé que eu e você temos. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é inútil, se Jesus não ressuscitou. Mas não somente isso. No versículo 15, ele vai dizer o seguinte: mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Se Jesus não ressuscitou, meu irmão, se ele não voltou dos mortos, a nossa mensagem é uma mensagem enganosa. Se Jesus não ressuscitou, eu e você, nós somos responsáveis por espalhar mentiras aí para o mundo afora. Sabe quando você fala de Jesus para alguma pessoa? Sabe quando você fala de perdão de pecados, de salvação? Se Jesus não ressuscitou, você está mentindo para ela. Você está enganando ela.
Você está talvez até colocando um peso na consciência dela que não devia ter colocado. Você devia deixar ela viver em paz. Se Jesus não ressuscitou, é isso. Não somente eu e você somos mentirosos, mas os discípulos, os primeiros cristãos, eram mentirosos também. Não somente isso, mas eles morreram por mentiras também, meu irmão. Wesley, coloca a imagem para mim, por favor, aquela dos bonequinhos. Porque os 11 discípulos de Jesus, praticamente todos eles, morreram martirizados, morreram assassinados. Aqui tem uma ilustração, talvez você já tenha visto essa imagem em algum momento, de alguns discípulos, de alguns seguidores de Jesus, e como eles morreram. Existem algumas discordâncias entre uns aqui, né? Algumas fontes dizem outra coisa, mas o que eu quero que você entenda, olha para isso, irmão, alguns crucificados de cabeça para baixo, muitos decapitados. João, o único que morreu por causas naturais, ele foi exilado para a ilha de Patmos, onde ele teve aquela revelação de Apocalipse, mas ele morreu de causa natural. O resto, irmão, tudo foi de alguma forma martirizado, assassinado. Sabe por quê? Porque eles declaravam de pé junto que Jesus ressuscitou. Então, se Jesus não ressuscitou, eles morreram em vão. Eles morreram por uma mentira. É isso que resta. E nós também estamos vivendo por uma mentira. Nós estamos aqui gastando a nossa vida por uma mentira. Sabe aquela música? Por Ele que estou gastando a minha vida. Pois é, se esse Ele não voltou dos mortos, você está gastando sua vida à toa. E está enganando muita gente. Mas as coisas começam a piorar um pouquinho mais. No versículo 17, Paulo ainda vai dizer: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Se Jesus não voltou dos mortos, eu e você somos ainda escravos do pecado. Se Jesus não voltou dos mortos, quer dizer que Jesus não era o Filho de Deus. Quer dizer que Jesus não morreu pelos nossos pecados, mas ele morreu pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha poder sobre a morte, se caso ele não ressuscitou. E você consegue imaginar o quão terrível isso é? Se Jesus não morreu pelos meus e pelos seus pecados, meus irmãos, será que a nossa dívida está quitada diante de Deus? Quantos aqui sabem que tem uma enorme dívida com Deus? Dos nossos pecados. Todos nós pecamos. Todos nós cometemos coisas que são ruins. Pecados que a gente comete conscientemente, pecados inconscientemente. Todos nós pecamos. Todos nós somos dignos de descer para o fogo do inferno. Porque se a nossa dívida não foi paga na morte de Jesus, no sacrifício de Jesus, então a gente vai ter que pagar essa dívida em algum momento. Se Jesus não foi castigado pelos nossos pecados, nós teremos que ser castigados pelos nossos pecados. A ira santa de Deus ainda deve vir sobre nós, onde nós iremos ser condenados o resto da eternidade. Mas não somente isso. Versículo 18. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Você já teve algum ente querido que já partiu dessa vida? Você já teve alguma pessoa que você gostava muito, um amigo, um familiar que morreu? Se Jesus não ressuscitou, não existe esperança para essa pessoa também. Não existe nem mesmo esperança para você de um dia poder reencontrá-lo. Se Jesus não ressuscitou, tudo que nós temos é a morte. E a morte é o fim. No máximo que vai ter depois da morte é a nossa condenação. Se Jesus não ressuscitou. E para a gente acabar essa parte mais depressiva, né, mais tensa, porque daqui a pouco vai melhorar, como eu disse, é uma palavra de esperança, amém? No versículo 19, Paulo vai finalmente dizer: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se Jesus não ressuscitou, ele também não subiu aos céus. E se Jesus não subir aos céus, ele vai voltar para nos buscar? Não. Se Jesus está morto, meu irmão, ele permanece morto. A nossa esperança de eternidade, a nossa esperança dele vir nos buscar, dele vir nos transformar, não existe. Se Jesus
não voltou dos mortos. Tudo que existe, toda a esperança que nós podemos ter é esperança nesse mundo. Tudo que nós temos é as coisas desse mundo. Como Paulo vai dizer no versículo 32, aí de 1 Coríntios 15, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Jesus não ressuscitou, tudo que nós temos aqui é essa vida, é aqui e agora. A única felicidade que a gente pode ter, a única alegria que a gente pode ter, são esses prazeres momentâneos do mundo, que nunca vão nos saciar, que nunca vão nos preencher. Você consegue perceber que se Jesus não ressuscitou, a nossa situação fica muito difícil. O que nos resta são dois caminhos. Ou a gente se torna pessoas sem completa esperança, sem nenhuma esperança, totalmente desesperançado, se é que essa palavra existe. Se Jesus não ressuscitou, nós não temos esperança, nós temos que somente aceitar que o mundo é assim e que a gente nunca vai viver num lugar onde não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais morte, não tem mais doenças. Se Jesus não ressuscitou, a gente tem que se conformar com essa realidade e aceitar, sem esperança nenhuma. Ou a gente pode seguir o segundo caminho, que é pior ainda, achar que nós podemos preencher com essa esperança aqui nesse mundo. Talvez em relacionamentos, talvez em trabalho, talvez no dinheiro, talvez no sexo, talvez na sua profissão. Não sei. Algum ídolo que você pode fazer no seu coração. Mas como nós temos visto aqui na nossa série de mensagens da idolatria, aqui no culto de jovens, meu irmão, os ídolos, eles são como políticos em tempo de eleição. Fazem muitas promessas que vão resolver o nosso problema, fazem muitas promessas que vão nos dar aquilo que a gente tanto precisa, que a gente tanto quer, mas no final eles cumprem? Não. Os ídolos fazem muitas promessas maravilhosas, mas não cumprem. Então a gente vai ficar totalmente decepcionado e frustrado, como os discípulos ficaram, correndo atrás de esperança nesse mundo, mas nada pode nos preencher. Mas existe uma boa notícia, amém? Hoje nós estamos celebrando que Jesus vive, Ele ressuscitou. Ele vive está, irmão, e nada nem ninguém vai mudar isso. Jesus vive hoje e para sempre. Jesus está vivo. Isso é real, isso é verdadeiro. Te convido a abrir comigo a sua Bíblia. Ainda no capítulo 15, no versículo 20, até o versículo 22, olha o que vai dizer. Nas palavras de Paulo: mas de fato, irmãos, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia entre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que Adão, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Todos serão vivificados. Todos aqueles que nele creem serão vivificados, assim como Jesus ressuscitou. Você consegue perceber a maravilha disso? Quantos creem que Jesus ressuscitou? Amém. De verdade? Por que Jesus ressuscitou? Como você sabe que Ele ressuscitou? Existe fé, mas você sabia que a sua fé não é um pulo no escuro total, num pulo sem nenhum fundamento? Paulo vai dizer no versículo 4 até o versículo 8, que Jesus, Ele ressuscitou literalmente, porque Ele foi visto por muitas testemunhas. Irmão, Jesus não ressuscitou de uma forma metaforicamente falando. Jesus ressuscitou, mas no nosso coração, na nossa mente, os seus ensinos fazem com que Jesus vive. Não, irmão, não é isso não. Jesus ressuscitou de fato. O túmulo está vazio. Pessoas viram Jesus ressurreto. Pessoas viram esse Jesus totalmente ressuscitado. Paulo vai dizer que mais de 500 pessoas viram Jesus. E é interessante que ele fala que, olha, a maioria dessas pessoas ainda está viva, quando ele escreveu essa carta. O que ele está dizendo aqui? Gente, vocês têm alguma dúvida? A maioria dessas pessoas que viram Jesus vivo, está vivo também. Vai lá, pergunta para elas. Vocês sabem onde fica o túmulo? Vai lá, confere o túmulo. Está vazio, não tem mais nada lá. Pessoas viram Jesus vivo.
Mas Jesus não ressuscitou somente literalmente falando, mas ele também ressuscitou corporalmente falando. Jesus não foi como um fantasminha correndo por aí. Essas pessoas que viram Jesus não viram somente numa visão, olhando ali no êxtase, olhando para o céu, e somente eles estavam vendo Jesus. Não, não. Essas pessoas viram Jesus em corpo, como eu estou vendo você aqui nesse momento. Lembra de Tomé? O que Tomé pede para Jesus? Para ele tocar. Se Jesus fosse um espírito, um fantasminha, dá para tocar em fantasminha, irmão? Dá para tocar no Casparzinho lá? Não dá. Jesus ressuscitou em corpo. Tanto é que ele comeu. Olha que notícia boa. Você, irmão, que gosta de comer, nosso corpo glorificado, provavelmente a gente vai comer também. A gente vai participar de um banquete lá no céu, amém? Pode ficar em paz, vai comer, não sei o que é, né? Mas vai ter coisa boa lá. Melhor do que churrasco. Melhor do que qualquer coisa que você pensa. Melhor que churrasco do Carmelo? Então vai ser bom mesmo. Você consegue perceber que Jesus ressuscitou em corpo? Isso é importante. E então, se Jesus realmente ressuscitou literalmente, corporalmente, eu quero te dizer algumas coisinhas nessa noite. Primeira coisa, se Jesus ressuscitou, nossa fé é real, amém? Amém. Nossa fé é real, nossa fé é verdadeira, nossa fé não é vã. Se Jesus ressuscitou, meu irmão, nós temos que entender que Jesus não somente deixou ensinamentos para a gente, mas Ele também nos ajuda a caminharmos segundo a Tua vontade, e nos ajuda a caminharmos segundo o propósito que Ele estabeleceu para nós. Se Jesus ressuscitou, meu irmão, o seu Deus é real, a sua fé é real, você tem fé num Deus que é real e que age nos seus problemas reais, nas suas dificuldades, nos seus problemas, sei lá, no casamento, com filhos, no trabalho, problemas financeiros, não sei. Mas você tem um Deus real que age de uma forma real em problemas reais. Se Jesus realmente ressuscitou, a sua fé não é vã. Se Jesus realmente ressuscitou, a sua fé não é somente um pensamento positivo, mas é verdadeiro. Quando você dobra os seus joelhos para orar na sua casa, ou quando você se encontra com os irmãos e que começa a orar ao Senhor, você pode ter certeza que o Senhor está ouvindo a sua oração. Você pode ter certeza que Ele está aqui nesse exato momento conosco. É real. Você pode abrir sua Bíblia e entender que isso aqui são palavras reais, de um Deus que deixou isso para nós. Você percebe a maravilha disso? Você consegue entender isso? Quão belo, quão maravilhoso isso é? A sua fé não é vã, irmão. Você não crê numa mentira. Portanto, a segunda coisa, se Jesus ressuscitou, podemos e devemos servi-lo com coragem e convicção. Quando você sai para pregar o Evangelho, quando você sai para falar de Jesus, quando você sai para ensinar alguém sobre os caminhos de Deus, você não está mentindo para essa pessoa, mas você está declarando verdades poderosas que podem transformar a vida daquela pessoa. Jesus realmente enviou o Espírito Santo, amém? Se Jesus ressuscitou, Ele subiu aos céus, e quando Ele sobe aos céus, o que Ele fala? Vou enviar o Espírito Santo, um Consolador, um outro semelhante a mim. E Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você pode, irmão, servir a esse Deus com força. Você pode servir a esse Deus com convicção, com coragem. Seja lá qual for o seu ministério, seja lá aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Continue, sirva, seja fiel, porque não é vão. Não é à toa, você não está gastando a sua vida em algo à toa. Pelo contrário, você está gastando a sua vida na coisa mais importante desse mundo. No versículo 58 aí do capítulo 15, desce um pouquinho lá. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 15, versículo 58. Esse versículo é muito forte, irmão. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Você não está gastando sua vida inutilmente. Você acredita nisso? Jesus vive. Porque Ele vive,
você deve continuar servindo, dedicando a sua vida a Ele. Jesus vive, e porque Ele vive, nós somos livres do pecado. Lembra que Paulo disse, olha, se Jesus não ressuscitou, a gente ainda está no nosso pecado, mas se Jesus de fato ressuscitou, meu irmão, nós não somos mais escravos do pecado. Porque a Bíblia fala em João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente, completamente, genuinamente, sereis livres. Nós não somos mais escravos do pecado. E também nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado. Porque se Jesus, de fato, é o Filho de Deus, ele de fato morreu, mesmo sendo santo, mesmo não tendo nenhum pecado, quer dizer que ele não morreu a morte dele. Mas ele morreu qual morte? A minha, a sua morte. E se Jesus morreu a nossa morte, se Jesus pagou a nossa dívida, meu irmão, Romanos 8 vai dizer que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação, a dívida nossa foi paga. Foi paga, os seus pecados foram quitados com um alto preço de sangue. Com alto preço de sangue. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Se você está em Cristo Jesus, irmão, se você realmente está em Cristo Jesus, você não precisa ter medo do inferno. A palavra do Senhor vai dizer também que em João, 1 João, capítulo 4, diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo, e ali o contexto é o medo do castigo eterno. Mas se você está em Cristo Jesus, você não precisa viver com esse medo do inferno. Poxa, Breno, você não pode falar essas coisas, porque senão a pessoa vai viver de uma forma relaxada. Não, irmão. Você vai obedecer a Deus, amém? Você vai lutar para ser santo. Você vai dar a sua vida para obedecer a Deus em tudo que Ele te pedir. Mas não é por medo do castigo, mas é por amor. Não é por medo do castigo, mas é por fidelidade a esse Deus. É um agradecimento a esse Deus por tudo aquilo que Ele fez por você, por tudo aquilo que Ele é por você. Meu irmão, se você olha para aquela cruz, se você consegue ver todo o sofrimento que Jesus passou por causa de você, e se você entende que isso foi por causa de você, como que você consegue viver da mesma forma depois disso? Não tem como, não tem como. Se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, é impossível que você volte à vida antiga. Não por medo, mas por amor. Quarto, teremos um corpo glorificado. Se Jesus vive, meu irmão, se Jesus realmente vive, e porque Ele realmente vive, nós podemos dizer que a morte não é o fim. A morte não é o fim para aquele seu ente querido que morreu dizendo que Jesus é o Senhor. A morte não é o fim para nós que estamos vivos. Porque no dia em que Ele voltar, Ele nos dará um novo corpo. Nós também ressuscitaremos um novo corpo, num corpo glorificado. Você consegue imaginar um corpo que não tem mais doença? Um corpo que não tem mais essa raiva destruidora? Um corpo que não tem mais envelhecimento? Um corpo que não morre? Um corpo que não sofre dor, não sente coisas ruins? Principalmente um corpo totalmente livre do pecado. Porque embora nós sim, ainda já estamos livres do pecado aqui nessa vida, infelizmente, existe uma certa influência do pecado em nós. Ainda pecamos, não é verdade? Ainda cometemos alguns pecados. Mas, quando nosso corpo for transformado, nós não cometeremos mais pecados. A gente vai estar finalmente livre desse pecado, irmão, que tanto te incomoda. Sabe esse pecado aí que te afeta tanto, inclusive afeta as pessoas que você mais ama, que estão ao seu redor? Essa sua raiva que faz você xingar pessoas que você ama, sabe? Esse seu egoísmo que não te permite olhar para as outras pessoas. Sentimentos que eu também tenho. Mas quando a gente vê o corpo glorificado, irmão, aí acabou. Quantos que sonham com esse momento? Ficar livre de tudo aquilo que nos afasta do nosso Senhor e Salvador. No versículo 42, aí, desse capítulo 15, olha o que Paulo vai dizer a respeito desse corpo. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra
e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. É real, irmão. A ressurreição no dia de Jesus é real para mim e para você que crê em Jesus. Portanto, não tenha medo da morte, amém? Eu sei que talvez a coisa que mais nos incomoda é a morte. A gente pensa, quando a gente começa a falar de morte, alguns dizem, nossa, não fala desse assunto não. Só de falar disso aí, eu já fico com tremedeira nas pernas. Mas irmão, se você está realmente em Cristo Jesus, não tenha medo da morte, porque a morte não é fim. O próprio Jesus vai falar, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, ele vai viver. Não precisa ter medo da morte, mesmo diante da doença. Não precisa ter medo da morte quando for fazer uma viagem. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, irmão. Nós vamos fazer de tudo para que a gente não passe por ela, amém? Mas, quando enfim chegar a hora, como diz aquela canção, né? Em que a morte enfrentarei, terei vitória. A morte é lucro, como diz o apóstolo Paulo. É lucro. E o quinto ponto, para a gente caminhar para o fim. Porque Jesus vive, nós temos acesso à verdadeira e única esperança. Porque Ele vive, nós podemos ter um outro caminho. Lembra que eu disse que se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, só tinha duas opções para a gente? Qual que eram as opções? Primeiro, viver num mundo de total desesperança. Aceitar que a vida é assim mesmo e que a gente nunca vai ter os desejos mais profundos preenchidos em nosso coração. E a segunda opção é tentar buscar em alguma coisa desse mundo algo que vai nos saciar. E a gente sabe que nenhuma dessas vai resolver o nosso problema. Mas porque Jesus vive, existe uma terceira opção. E essa terceira opção vai finalmente, irmão, saciar os desejos mais profundos do seu coração. Vai finalmente saciar aquele desejo que você tem por viver num mundo perfeito, num mundo maravilhoso, sem dor, sem sofrimento, sem morte. Essa terceira opção vai finalmente, meu irmão, te dar a possibilidade de viver a vida eterna. Todos nós temos isso no nosso coração, de alguma forma, todos nós temos esse anseio pela vida eterna. Foi o próprio Deus que colocou aí dentro. A palavra de Deus fala isso em Eclesiastes capítulo 3. Deus colocou esse anseio pela eternidade no meu e no seu coração. E C.S. Lewis vai dizer uma coisa muito interessante. Se Deus criou o anseio, Ele também cria a forma de satisfazer esse anseio. O bebê, ele nasce e logo, logo ele tem fome. Ele tem a necessidade de comer, de se alimentar. Se o bebê tem fome, pois bem, existe o leite para saciar a fome dele. O pato, ele tem aquele anseio de nadar, C.S. Lewis vai dizer. Pois bem, então existe a água, existem as lagoas para o pato nadar. Então, ele vai dizer a respeito do nosso anseio sobre as coisas que estão além desse mundo. Wesley, coloca para mim, por favor, a segunda imagem. Olha o que C.S. Lewis diz a respeito disso, meu irmão. Deixa eu ficar de cá. Ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo poderia satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo. Você não é desse mundo, meu irmão. É por isso que nada nesse mundo consegue te preencher completamente. No máximo você tem alguns momentos de muita satisfação, de muita felicidade, de muito prazer, mas isso sempre acaba. Parece que nunca é suficiente. Por quê? Os seus desejos, os seus anseios eternos só serão supridos com algo que é eterno. E aí que está. A boa notícia é que se Jesus vive, e porque Ele vive, nossos anseios podem ser saciados. Sabe por quê, meu irmão? Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Você está preparado para isso? Você anseia por isso? Você pensa nesse dia da volta de Jesus?
Se Jesus vai voltar, meu irmão, quando Ele voltar, Ele vai ressuscitar os nossos corpos e vai nos levar para viver com Ele eternamente, num lugar perfeito, num lugar pleno, onde não tem mais choro, onde não tem mais dor, onde não tem mais nada disso. O seu anseio está pela eternidade, porque é lá que vai te suprir. É lá que vai realmente suprir toda essa carência emocional que nós temos. Seu anseio está aonde, meu irmão? O seu anseio aonde está? Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Quem puder abrir lá comigo, por favor. Esse é o último versículo que eu quero ler com vocês nessa noite. Diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo de seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao dele. Onde você tem colocado a sua esperança, meu irmão? É com isso que eu quero fechar aqui. Onde você tem depositado a sua esperança? Você tem ansiado pela volta de Jesus? Você tem ansiado por aquele dia, como diz aquela canção, o dia em que será para sempre? Você tem ansiado pelo aquilo que é eterno? Ou somente pelas coisas desse mundo? Você tem ansiado pela volta de Jesus? Você tem colocado a sua esperança na volta de Jesus? Ou você permanece insistentemente colocando toda a sua esperança em coisas que não podem te preencher? Irmão, por favor, me entenda bem. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar com as coisas desse mundo. Nós sim temos responsabilidades. Nós sim temos coisas a fazer aqui nessa vida e devemos fazer tudo para a glória de Deus. Também não estou dizendo que não existem coisas boas nesse mundo que a gente não pode aproveitar, que a gente não pode desfrutar. Existem muitas coisas, e aproveite para a glória de Deus também. Mas o que eu quero dizer é que a sua expectativa, toda a sua esperança, o desejo mais ardente do seu coração, deve estar na volta do nosso Senhor Jesus. Deve estar no entendimento de que aquele que ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. Irmão, Jesus disse que ressuscitou, que ia ressuscitar, melhor dizendo. Jesus disse que ia ressuscitar, e Ele ressuscitou. Jesus disse que ia subir aos céus, e Ele subiu aos céus. E Jesus disse que ia voltar, então Ele vai voltar. É certo, meu irmão, Ele vai voltar. Não é certo se eu vou chegar na minha casa hoje vivo. As chances são boas, mas não é certeza. Mas sabe o que é 100% de certeza, irmão? Que Jesus vai voltar. As pessoas falam que da vida a única coisa que se pode ter certeza é da morte. Nem isso a gente pode ter certeza. Porque Jesus pode voltar antes da gente morrer. Então vamos corrigir isso da vida. A única coisa que pode ter certeza é que o nosso Senhor Jesus vai voltar para nos buscar e vai nos levar para morar com Ele e para nos levar para a eternidade, onde não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais sofrimento. Que esse dia, meu irmão, seja esperança no seu coração, que esse dia seja esperança no seu coração naquele dia mais difícil. Esse é o ponto. Quero te convidar a ficar de pé nesse lugar. Onde está a sua esperança, meu irmão? Mais uma vez eu te pergunto. Naqueles dias difíceis, aonde você tem encontrado esperança? Para permanecer de pé, para permanecer fiel. Quando tudo diz para você parar, quando tudo diz para você talvez abandonar a fé, que as coisas têm dado errado, aonde você tem encontrado esperança? E onde você também tem encontrado esperança nos dias bons, naqueles dias que tudo acontece conforme você sonhou. Será que isso te deixa tão maravilhado com as coisas desse mundo que te impede
de olhar para o céu de novo? Talvez você fique tão distraído com as coisas maravilhosas que estão acontecendo, que fecham seus olhos para aquilo que realmente importa. Eu não sei se você está num dia bom ou num dia mau, mas de uma coisa eu posso te dar certeza, meu irmão. Anseie por aquele glorioso dia, porque não existe tristeza que a eternidade não compense. Não existe tristeza que a eternidade não compense. E também não existe alegria terrena que a felicidade eterna não supere. Nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você cantasse. Eu sei que você conhece essa canção, porque o nosso Jesus vive, e é lá que está a nossa esperança. A esperança está em Jesus. A esperança está na sua ressurreição e na sua volta para nos buscar. Porque Ele vive, meu irmão. Nós podemos sim crer no amanhã. Nós podemos sim ter esperança. Então eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e se conectando com o Senhor, olhando para o Senhor nesse momento. Cante a Ele. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz. Por meus pecados, mas ressurgiu e hoje vai estar, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E enfim
chegar a hora em que a morte sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está. Quantos podem declarar que Ele vive? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, e está nas mãos do meu Jesus que vive está. Ele vive. Deus é bom, Deus é bom, Deus está vivo, amém? Deus está vivo, irmão. É por isso que você tem esperança. Eu sei que eu poderia falar aqui para você que você deveria ter esperança porque você vai ter um trabalho melhor daqui a uns dias. Eu sei que você poderia dizer para você ter esperança porque você que está solteiro talvez vai começar um relacionamento. Talvez você esperasse que eu ia dizer que você tem esperança, sei lá, acreditando que aquele problema que tanto te aflige de noite vai passar no piscar dos olhos. E às vezes essas coisas realmente podem acontecer, mas nada disso é tão certo. E ainda que aconteça, ainda não resolve seus problemas. É por isso, meu irmão, que a sua maior esperança está no dia em que realmente e definitivamente os seus problemas acabarão e você vai viver face a face com o amado sua alma. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, e porque Ele vive, nós estamos aqui nessa noite podendo louvá-lo e adorá-lo. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Deus, vem encher o nosso coração da esperança que vem dos céus, ó Pai, que nós coloquemos em Ti, Deus, toda a nossa expectativa, Deus, toda a nossa confiança, ó Deus, tanto nos dias maus quanto nos dias bons, Senhor Deus. Venha na vida de cada irmão meu que está aqui nessa noite. Eu não sei quais os desafios eles têm enfrentado, eu não sei quais são as lágrimas que eles têm chorado, Senhor Deus, eu não sei, Deus, quais são as felicidades que eles têm vivido, ó Pai. Mas eu sei, Deus, que nós temos que colocar nossa esperança em Ti, Pai. Nos ajude, Deus, nos ajude na nossa fraqueza, nos ajude na nossa fraqueza de fé, nos ajude a olhar para o Senhor, Deus, todos os dias da nossa vida, desejando a Tua volta, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos entender cada vez mais que tudo que nós temos é o Senhor, que tudo que nós somos veio do Senhor, e tudo aquilo que nós devemos esperar, que realmente é eterno, vem do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, nós oramos e nós te agradecemos. E todos dizem amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, nós temos uma esperança, né, irmãos? Glória a Deus, em nome de Jesus.
Viveremos assim até o nosso dia, até o dia do Senhor nas nossas vidas, até o dia que Ele voltar para nós, em nome de Jesus. Tendo suas mãos, que o Senhor meu Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus.